Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós, ainda no capítulo 6 do Evangelho de João, nós vamos ler dos versículos 10 até o versículo 13. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: Fazei com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se, e os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, partiu-os entre os discípulos para que os que estavam assentados recebessem. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim sendo, eles ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Queridos, hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema abundância na obediência. Aqui nesse texto, esta passagem, este relato do milagre da multiplicação dos pães e peixes, é um dos milagres mais conhecidos do ministério terreno de Jesus. E ele traz algumas lições importantes para a nossa vida. Primeira lição que Jesus traz para você, para mim, para nós, é a questão da confiança e da obediência. Jesus diz para os discípulos fazerem com que a multidão se assentasse. Aqui nós vemos a capacidade de Jesus de suprir as necessidades de multidões. E ele quer suprir as suas necessidades também. Mas primeiro temos que aprender esta lição: obediência e confiança. Façam com que o povo se assente. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida de grande turbulência. E você está, talvez você esteja tentando resolver e não parou ainda o que Jesus não parou para perceber o que Jesus está dizendo para você. Ele diz: se assente. É momento de você parar, respirar, se assentar. E com esse gesto, você aprende uma segunda lição: confiança. Então Jesus fala: faça com que o povo se assente. Primeira lição: obedecer. Quando você se assentar e obedecer à voz de Jesus, logo você já aprende a segunda, que é confiar nele. Jesus pede que os discípulos fizessem isso, e assim eles fizeram. Mais de 5.000 pessoas obedeceram à voz de Jesus. A terceira lição que Jesus traz para você e para mim é que nós devemos ter atitudes de gratidão. Depois que o povo se assentou, Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, partiu-os e deu aos discípulos para que ele entregasse a parte a cada um daquelas pessoas também. Queridos, Jesus está dizendo para você, para mim, para nós:
nós devemos obedecê-lo, confiar nele e agradecê-lo pelo que está diante de nós. Jesus agradeceu ao Pai pelos pães de cevada e por aqueles peixes que estavam ali diante dele, antes de operar o milagre. Antes de você receber o milagre na tua vida, seja grato pelo que já está diante da sua vida. Jesus quer que você tenha um coração grato. Seja grato, tenha atitude de gratidão. É o que Jesus espera. A quarta lição para a sua vida é que Deus, através de Jesus, está te ensinando que Jesus, ele vai suprir as suas necessidades e ainda trazer soberbos, ou seja, além do que ele tem para a sua vida. Esta é a quarta lição. Deus vai te dar além do que você necessita. Quando você parar, obedecer, confiar, ser grato, Jesus então opera um milagre e te dá além do que você necessita. Quinta e última lição, para mim e para você. Jesus fala aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Não desperdice as bênçãos que Deus coloca diante da sua vida. Foi preciso manifestação dos céus, uma operação miraculosa de Deus para realizar esta grande obra na sua vida. Agora você tem além do que você necessita. Não desperdice aquilo que está diante de você. Deus não aceita desperdício. Ele fala: recolhe o que sobrou para que nada se perca. Então, tenha proveito do que Deus te dá e usa de maneira que glorifique a Deus aquilo que Ele colocou além do que você precisa na sua vida. Eu vou orar por você neste momento. Querido Deus e Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais este dia maravilhoso na Tua presença. Obrigado pelo sol que brilha diante de nós. Obrigado pela chuva que cai, ó Deus, também em alguns lugares. Obrigado pelo vento que sopra. Obrigado, Pai querido, pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias. Muito obrigado pela água que sacia a nossa sede. Pai querido, eu te agradeço também pela minha família, Deus. Muito obrigado pelo meu filho, minha filha, meu genro. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela minha grande parentela. Senhor, sou-lhe grato também pela minha igreja. Abençoa os meus irmãos em Cristo. Todos eles, ó Deus. Igreja Batista Filadélfia, Igreja Batista Emaús. Abençoa, Senhor, todos eles. Pai, abençoa os meus irmãos pastores que têm dedicado suas vidas na condução do teu rebanho. Abençoa juntamente as famílias deles, Pai. Pai querido, eu quero também colocar diante da tua presença, Senhor, através desta oração, as nossas súplicas. Senhor, quantas pessoas estão vivendo momentos de dificuldade, estão vivendo momentos de tribulação e ainda não pararam para pensar e para entender que o Senhor quer que eles dão uma pausa, se assentem e confiem no Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, já receberam além do que precisam, mas estão sendo dispersos, não aproveitando aquilo que o Senhor colocou diante deles para abençoá-los. Pai querido, cuida, Senhor, de nós. Restaura a saúde daqueles que estão doentes. Dai força, dai vigor a
todos, ó Pai, os oprimidos, livra-os, ó Deus. Os que estão, ó Deus, diante de uma síndrome do pânico, diante de depressão, tira tudo isso da vida deles, ó Pai. Senhor, eu oro e te agradeço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero dizer a vocês, Deus sempre tem o melhor para a sua vida. Mas fique com essas 4 lições que Deus tem para vocês. Seja obediente e confiante em Deus. Dai graças por aquilo que Ele colocou diante da tua presença. Deus tem o melhor para você e vai te dar além do que você precisa. Sempre. Ele vai te dar além do que você precisa. Não desperdice o talento que Deus te deu. Não desperdice os milagres operados em sua vida. Que Deus nos abençoe.